Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Acredito que sim, e que seus familiares também estejam bem. Assim nós podemos fazer um ATPC agradável e ter esse momento de estudo. Antes de nós iniciarmos, quero deixar aqui os meus parabéns a vocês, a minha gratidão ao trabalho de vocês, o qual vocês têm desempenhado. Já falei uma vez em ATPC, vocês são heróis sem capa, vocês são formadores, né, agente de transformação de pessoas, né, vocês estão à frente aí para formar cidadãos integral. Então, aqui eu deixo os meus parabéns, o meu reconhecimento ao trabalho de vocês, não só nesse momento que nós estamos vivendo, todos os outros momentos que vocês vivenciam com os alunos e que vocês estão aí à frente, batalhando a cada dia e transformando, deixando uma pontinha de esperança e de alegria no coração desses alunos, dessas crianças que muitas vezes têm a atenção somente de vocês. Então, meus parabéns, professores. Reflexão do dia. O jardineiro. Um dia, o executivo de uma grande empresa contratou, pelo telefone, um jardineiro autônomo para fazer a manutenção do seu jardim. Chegando em casa, o executivo viu que estava contratando um garoto de apenas 15 ou 16 anos de idade. Contudo, como já estava contratado, ele pediu para que o garoto executasse o serviço. Quando terminou, o garoto solicitou ao dono da casa permissão para utilizar o telefone. O executivo não pôde deixar de ouvir a conversa. O garoto ligou para uma mulher e perguntou: "A senhora está precisando de um jardineiro?" "Não, eu já tenho um", foi a resposta. "Mas além de aparar a grama", frisou o garoto, "eu também tiro o lixo." "Nada demais", retrucou a senhora, do outro lado da linha. "O meu jardineiro também faz isso." O garoto insistiu: "Eu limpo e lubrifico todas as ferramentas no final do serviço." "O meu jardineiro também", tornou a falar a senhora. "Eu faço a programação de atendimento o mais rápido possível." "Bom, o meu jardineiro também me atende prontamente, nunca me deixa esperando, nunca se atrasa." Numa última tentativa, o menino arriscou: "O meu preço é um dos melhores." "Não", disse firme a voz ao telefone. "Muito obrigada. O preço do meu jardineiro também é muito bom." Desligado o telefone, o executivo disse ao jardineiro: "Meu rapaz, você perdeu um cliente." "Claro que não", respondeu rápido. "Eu sou o jardineiro dela. Fiz isto apenas para medir o quanto ela estava satisfeita comigo." Em se falando do jardim das afeições, quantos de nós teríamos a coragem de fazer a pesquisa deste? Será que temos, sempre em tempo oportuno e preciso, aparado as arestas dos azedumes e dos pequenos mal-entendidos? Estamos permitindo que se acumule o lixo das mágoas e da indiferença nos canteiros onde deveriam se concentrar as flores da afeição mais pura? Temos lubrificado diariamente as ferramentas da gentileza, da simpatia entre os nossos amores, atendendo às suas necessidades e carências, com presteza? E, por fim, qual tem sido o nosso preço? Temos usado chantagem ou, como o jardineiro sábio, cuidamos das mudinhas das afeições com carinho e as deixamos florescer sem sufocá-las? O amor floresce nos pequenos detalhes, como gotas de chuva que umedece o solo, ou como o sol abundante que se faz generoso, distribuindo seu calor. A gentileza, a simpatia, o respeito são detalhes de suma importância para que a florescência do amor seja plena e frutifique em felicidade. Então, essa é a leitura de hoje, para que nós possamos refletir nas nossas atitudes, nas nossas atenções, o que estamos fazendo, se estamos dando a devida atenção, se estamos cuidando das pessoas que estão à nossa volta com afeição, com carinho, ou então nós estamos sufocando.
Então, que hoje esse texto sirva para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes e não permitir que a mágoa, que a indiferença tome conta das nossas boas intenções, das nossas atitudes, que muitas das vezes queremos fazer algo bom, algo prazeroso para as pessoas que estão às nossas voltas, e muitas das vezes a, as pessoas já podem ter nos machucado e nós guardamos aquela mágoa lá no fundinho, lá no oculto, que só nós mesmos sabemos, que nós possamos jogar esse lixo fora da mágoa, da indiferença, que nós possamos ser mais forte do que esses sentimentos que nos deixa para baixo, que nos deixa entristecido e que muitas das vezes não permite que nós venhamos mostrar o verdadeiro amor que nós temos, a verdadeira afeição que nós gostaríamos de mostrar. E muitas das vezes essas pequenas coisas negativas nos atrapalham de, de transmitir essa coisa gostosa e prazerosa, né? Então, gentileza gera gentileza, que nós tenhamos respeito um para com os outros, que nós possamos ser pessoas generosas, para que a, a flor, a essência do amor venha exalar em nossas vidas e contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Anos finais, área de linguagem e língua inglesa. Eu não trouxe para vocês o ensino médio. Eu trouxe só os anos finais, porque é a mesma lógica, é o mesmo entendimento. Se vocês fazem dos anos finais, vocês fazem do ensino médio, vocês fazem da universidade, vocês fazem dos anos iniciais. A essência é entender como eu faço o entrelaçamento da habilidade essencial com a habilidade de suporte. Então, eu trago, como eu já fiz para vocês, a primeira fala da recuperação. Eu trouxe para vocês uma sequência de aula trabalhando com a habilidade essencial do 8º ano. E na passada, na semana retrasada, né, no último TPC, a secretaria apresentou para vocês uma habilidade essencial do 9º ano. Então, hoje, eu trouxe uma habilidade essencial para vocês do 7º ano. E aí, agora fica somente faltando a habilidade essencial para vocês trabalharem no 6º ano. Então, quer dizer, do 9º, do 8º e do 7º, a habilidade essencial, ela já está pronta aí, posta para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos buscar a habilidade essencial lá naquela planilha que vocês, acredito que vocês já devem ter, mas se vocês não têm ainda, eu já deixei lá na pastinha do ATPC de hoje, 1º, 2º e 3º bimestre, as habilidades essencial por bimestre. E qual é a habilidade essencial que nós estamos trabalhando como base, que a secretaria trouxe, que os alunos estão com maior defasagem, é na leitura. Então, nós vamos trabalhar com a habilidade essencial do nosso bimestre, ano e série, sobre leitura. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, a habilidade 6. Antecipar o sentido global de texto em língua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafo e palavras-chave repetidas. A habilidade 7, identificar as informações-chave de partes de um texto em língua inglesa. Então, aqui eu trouxe 2 habilidades essencial que vai nos dar suporte, que são 2 habilidades essenciais, o qual nós vamos buscar as habilidades de suporte para que nós possamos desenvolver. Então, se eu estou trabalhando com a habilidade do 7º ano, eu vou buscar a habilidade lá do 6º ano.
Quando vocês forem buscar habilidade, quando vocês pegarem a habilidade essencial do sexto ano, vocês vão buscar a habilidade lá no quinto ano, certo? Então, essas habilidades, elas dão, como nós já foi apresentado para vocês, que o nosso currículo ele é em espiral, então nós podemos ir para frente, voltar um pouquinho, para nós caminharmos. Então, eu estou lá no sétimo ano, mas eu tenho habilidades que já foram trabalhadas lá no sexto ano, que são habilidades de suporte, que sustenta para que eu desenvolva essa habilidade no sétimo ano. Então, vocês, professores, têm que entender que a habilidade que eu estou desenvolvendo naquele ano série é uma habilidade que ela já foi desenvolvida, um pré-conhecimento ali, um alicerce do ano anterior que dá suporte para que eu desenvolva essa habilidade na série que eu estou. Então, nesse caso, o sétimo ano. Então, existe uma habilidade de suporte lá no sexto ano que sustenta essa habilidade. Então, mesmo que você tiver que retomar um pouquinho aquela habilidade do sexto ano para que dê suporte para o sétimo ano, você tem que retomar. Não é simplesmente colocar aquela habilidade como suporte. Ah, tá, essa habilidade essencial e essa outra é a habilidade de suporte. Não. Se você colocou habilidade de suporte, os seus alunos têm que ter conhecimento daquela habilidade de suporte. Se eles não têm o conhecimento da habilidade de suporte, o que vocês devem fazer? Retomar aquela habilidade para que o aluno desenvolva na íntegra a habilidade da série que vocês estão ali vigente com eles. Por isso que é recuperação, aprofundamento. Certo, professores? Então, a habilidade de suporte, vocês têm que inserir ela na recuperação. Não é simplesmente ver a habilidade essencial e desenvolver lá, antecipar o sentido global de texto em língua inglesa, fazer as inferências, observando o título, parágrafo, as palavras repetidas, não. Para que aconteça isso, qual é a minha habilidade de suporte do sexto ano para que eu desenvolva e o aluno consiga acompanhar? Então, vamos ver qual é. O aluno, ele precisa localizar informações específicas no texto. Como assim, Gilmara? Então, nós vamos explorar a imagem, nós vamos explorar o título, e aí o professor vai fazendo as inferências para que o aluno tenha o entendimento do texto, para que ele possa localizar informações específicas. O texto está falando sobre o quê? Então, o aluno tem que fazer uma leitura primeiramente, antes de você chegar nessa leitura, de antecipar o sentido global, de fazer as inferências, de fazer uma leitura rápida, o aluno antes, ele tem que fazer o quê? Localizar informações específicas do texto. Então, eu tenho que trabalhar essa habilidade para eu desenvolver a habilidade do sétimo ano. Então, não é eu colocar a habilidade essencial e já começar a desenvolver ela. Não, se eu coloquei a de suporte, primeiramente o aluno tem que entender a habilidade de suporte, ele tem que saber o que é isso. Aí depois você consegue desenvolver a sua habilidade essencial, tá bom? Nós colocamos a habilidade essencial, buscamos a habilidade de suporte naquela série. E aí depois começamos pela habilidade de suporte para nós chegarmos na habilidade essencial. Então, professores, o que eu senti na dificuldade daqueles professores, daqueles 20% de professores? É que eles não estavam entendendo como encontrar a habilidade essencial e como fazer a de suporte. Então, primeiramente, qual é a série? É o sétimo ano? Eu vou lá na habilidade essencial de leitura, ou então, se não tiver de leitura, eu vou na habilidade essencial mais próxima que me
que me remete a uma leitura, na habilidade essencial daquela série, depois eu vou na série anterior buscar a habilidade de suporte para eu desenvolver aquela habilidade da série vigente. Muitas das vezes nós podemos andar mais um pouquinho para trás, buscando de uma série mais ainda, 2 anos atrás. Se eu estou lá no 9º ano, eu posso buscar do 8º e do 7º. Se eu estou lá no 7º, eu posso buscar a do 6º e a do 5º ano também com habilidade de suporte. Agora, se eu ver que essa habilidade de suporte do 6º ano, ela vai me dar esse suporte para eu desenvolver do 7º ano, eu não preciso ir mais lá atrás. Agora, se eu vejo que, além de informações específicas em um texto, o aluno ainda tem dificuldade, eu tenho que dar mais um passinho para trás para saber qual é a habilidade de leitura lá atrás, no 5º ano, que o aluno ainda não está entendendo como localiza as informações específicas. Talvez ele não saiba nem o que é a palavra específica. Então, nós temos que mostrar para ele também o significado dessa palavra, para que ele possa encontrar, localizar essas informações. Após, professores, vocês localizarem a habilidade essencial, vocês vão para a sequência de aula, né? Sequência de atividades. E como vai ser essa sequência? Você pode retomar da sua própria aula, do caderno do aluno, junto com o caderno do aluno, juntamente com o caderno do professor, e aí você pode desenvolver. Se você achar que aquela aula ainda não está muito boa, você acha que você tem que enxertar um pouquinho mais, você traz um pouquinho mais. E vocês sabem que vocês vão ter o suporte lá no centro de mídia, com retomada das aulas, para os alunos assistirem novamente. Então, tem todo um apoio por detrás da sequência das aulas que vocês vão estar trabalhando. Aqui eu trago o exemplo de entrelaçamento. Então, do 7º ano é o que nós estamos vendo. Então, a habilidade essencial, antecipar o sentido global de um texto, identificar informações-chave, essa que eu já apresentei para vocês lá atrás. Qual é o objeto de conhecimento? Compreensão geral e específica, leitura rápida, skim e scan. O que eu quero falar para vocês, objetos de conhecimento está lá na planilha quando vocês procuram pela habilidade essencial. É de lá que vocês tiram o objeto de conhecimento. Habilidade suporte, aqui do 9º ano, aqui do 6º ano, habilidade 9, localizar informações específicas. Relação com o material regular. Então, eu vou lá no caderno do aluno e vejo qual é a página e o exercício que vai desenvolver esse tipo de habilidade. Que outro exercício pode estar desenvolvendo a escrita. Outro texto, outro exercício pode estar desenvolvendo a oralidade. Mas, nesse caso específico, estou falando da habilidade de leitura, o objeto de conhecimento skim e scan, e aí está na página 194, 195, volume 1, atividade 3, A, B e C. É assim que nós vamos trabalhar, com a planilha do primeiro bimestre, com o caderno do aluno, onde nós vamos identificar aonde essa habilidade está sendo desenvolvida na sequência de atividades. O sistema Kidabuel, que eu falei, expliquei também no ATPC passado. O Kidabuel, vocês vão usar ele no início das suas aulas, para saber o que o aluno já sabe sobre o tema,
o que eles querem aprender e lá no finalzinho, o que eles aprenderam. Então, tem aqui o que eu quero a respeito do tema, o que eu quero conhecer, que o aluno aprende sobre aquele tópico, o que ele quer aprender, e o que ele já aprendeu no final das sequências de atividade. Ele vai escrever. Então, essa tabelinha que sempre aparece lá no caderno do aluno, é para ele já ir registrando o que ele sabe, o que ele quer aprender com o tema, e no final da sequência, o que ele já aprendeu. I can't forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. Após acessar o site do Centro de Mídias de São Paulo, para que o professor possa visualizar a programação, ele deverá ir em Programação, Profissionais da Educação. Dentro desse menu, é possível que o professor visualize a programação resumida da semana. Então, por exemplo, na semana do dia 8 de fevereiro a 12 de fevereiro, na sexta-feira, será trabalhado os seguintes assuntos para o profissional da rede. Para visualizar a programação destinada às aulas que serão transmitidas aos alunos, é necessário que o profissional vá em Programação e em Programação Alunos. Após isso, será apresentado o seguinte menu a ser preenchido. Primeira informação, a data da programação. Então, imaginamos que o professor deseja ver a programação que se estenderá até o dia 26/2 e que começará no dia 15/2. Imagine que esse professor tem um ensino médio e que ele deseja visualizar o conteúdo de todas as aulas, porque ele deseja fazer uma aula multidisciplinar. Ele deverá ir em ensino médio e na opção série Todas. No componente, selecionando todos, será possível visualizar todos os componentes. O único componente que deverá ser desmarcado é o curso livre de inglês. Perceba que agora temos a grade horária separada por dia da semana, por série e, obviamente, pelo componente curricular. Então, ao vermos a segunda série do ensino médio, no dia 19 de fevereiro, temos uma aula de artes. Ao clicarmos nessa aula, poderemos ver um breve resumo do que será trabalhado na aula e a habilidade que será usada na mesma. Para baixar esta planilha de uma maneira mais completa, ao final da página, existe o botão Exportar em Excel. Ao clicar nele, será baixado o resumo completo das aulas, incluindo o título, a habilidade, o docente do centro de mídias que a aplicou e a data. Observe que não é necessário selecionar todas as disciplinas, apenas aquelas que o professor deseja ver. Após acessar o site do Centro de Mídias, para acessar o repositório, vá na opção Repositório que se encontra na guia superior. Ao clicar nela, observe que temos um pequeno painel a ser preenchido com as informações necessárias. Para pesquisar uma aula em específico, nós podemos, por exemplo, digitar o assunto daquela aula. Então, por exemplo, ao digitarmos o assunto Brasil e apertarmos em pesquisar, somos direcionados a todas as aulas que têm como assunto o Brasil em si. Porém, para fazer uma pesquisa diferente, imagine que um professor do 5º ano deseja visualizar as aulas de história, para que ele possa, então, ter uma métrica para usar.
Este professor deverá, em tipo de ensino, selecionar o tipo de ensino em questão, nesse caso, anos iniciais. Em série ano, selecionar o ano desejado. E em componente curricular, selecionar a disciplina, nesse caso, História. Observe também que é possível filtrar dentro da disciplina pelo menu de habilidades. Ao apertar então em pesquisar, nós temos redirecionado ao professor todas as aulas com aquele tema já realizadas no Centro de Mídias. Então, vamos entrar nesta aula de Patrimônio Material e Imaterial, que foi realizado no dia 20/7/2020. Para entrar na aula, vá no botão Play. Será apresentado ao professor o vídeo da aula que foi realizado nesse dia e ao lado direito, na opção Anexos, o PPT da aula. Como podemos então visualizá-lo? Para visualizar uma aula que ainda ocorrerá no Centro de Mídias, vá em Data de Realização e selecione a data que você deseja ver. Observe que as aulas são disponibilizadas com uma semana de antecedência. Então, estamos gravando este tutorial no dia 10 de fevereiro e as aulas até do dia 17 já estão disponíveis. Vamos acessar o dia 17. Aperte em pesquisar e observe que temos todas as aulas que serão aplicadas no dia 17 para todas as turmas. Ao entrar, por exemplo, então, nesta aula de imperialismo, observe que nós ainda não temos a gravação da aula, porém, na parte do anexo, nós já possuímos os slides que serão utilizados na mesma. Isso é de extrema importância para que o professor possa planejar as suas aulas. Bem, vou mostrar agora onde localizar esses materiais. Vocês devem acessar efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista. Aqui dentro, vocês devem procurar a aba Materiais. Ela é dividida em duas partes. Então, o ensino fundamental fica separado do ensino médio. Se vocês observarem, conforme eu mudo o cursor, temos as mesmas três opções. Então, eu vou aqui no ensino fundamental. Temos materiais de formação, são formações fornecidas pela EFAP, essa parte ainda não está atualizada com o material de 2021. Materiais de apoio, que é onde eu encontro as habilidades essenciais e aqueles cadernos do aluno, que antes era o São Paulo Faz Escola e agora é o Currículo em Ação. E, por fim, o Aprender Sempre, que é aquele material utilizado para recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens. Vou começar aqui pelos materiais de apoio. Tá bom? Deixei as abas abertas lá em cima para que o vídeo não ficasse muito longo. Então, quando eu clico em materiais de apoio, tem esta carinha aqui, materiais de apoio, e assim que eu desço um pouquinho a minha tela, eu já tenho acesso às habilidades essenciais de 2021. Aqui está separado por componente curricular, a parte que nos cabe é língua portuguesa, anos finais. Quando clicarmos, abre este documento. Este documento contém todas as habilidades essenciais do 6º ao 9º ano dos 4 bimestres de 2021. Conforme vocês forem olhando, é um documento longo de 27 páginas, tem todas essas habilidades, tá bem? Também nessa parte de materiais de apoio, quando eu desço a tela, então, eu tenho as habilidades essenciais e depois eu tenho cadernos do aluno, cadernos do professor, materiais do Inova, tudo de 2021. Depois, já começa 2020 aqui embaixo. Então, se eu quiser retomar alguma coisa, porque o material foi todo renovado, todo ajustado, vocês podem ali olhar, tem acesso a esse banco aí do que foi utilizado o ano passado, tá bom? Suponhamos aqui que eu queira ver o material do aluno. Quando eu clico, ele tem esta carinha, né? Currículo em ação. Aqui tem todos os componentes curriculares. Vou até mostrar uma página aqui. Ó, ele tem uma paginazinha lá que vai mostrar a separação e tem essa carinha, o material do aluno. O material do professor,
ele tem apenas aquele componente curricular, no nosso caso, língua portuguesa, tá bom? Então, esse é um dos materiais que utilizaremos aí durante o ano, e aqui é onde vocês vão localizá-lo. Bom, outra parte são os materiais do Aprender Sempre. Então, eu cliquei aqui, ó, materiais, educação infantil e ensino fundamental, e vim no Aprender Sempre. Ele tem esta carinha. Aqui dentro eu terei duas coisas bastante importantes, que é o que nós vamos começar o ano utilizando já. Tem os cadernos do aluno, lembrando que o caderno do aluno, ele contém português e matemática neste primeiro bimestre, mas há uma previsão de nos próximos ter outros componentes curriculares. E os cadernos do professor. A maior parte das escolas já recebeu esse material e já sabe que esse ano ele veio como volume único. Então, o material do professor, quando eu clico aqui, do 6º ao 9º, ele tem esta carinha, né, de Aprender Sempre, ele está como volume 1. O que isso significa? Que ele é do primeiro bimestre, tá bom? E ele tem essa carinha aí que vocês já conhecem, ó. Vou deixar aqui. Ele tem essa carinha, lembra? Essa página é idêntica do aluno. E aqui na lateral nós temos os comentários pedagógicos, né? As nossas instruções, para que a gente consiga ter ideias e dar uma aula aí de boa qualidade, tá bom? Então, essa é a carinha do material do professor, que é idêntico ao do aluno, só que com os comentários, as respostas, enfim, o nosso gabarito também, tá bom? Também nesta aba Aprender Sempre, então eu tenho cadernos do aluno, os cadernos do professor e eu terei as orientações. Essas orientações são muito interessantes porque elas têm as competências socioemocionais relacionadas ao mesmo material que o aluno está utilizando. Ele também é o volume 1, ou seja, do primeiro bimestre, e está separado por componente curricular. O nosso é este, de língua portuguesa. Quando eu clico, abre esta orientação. São orientações bem interessantes, aqui explica o que são essas competências, quais são elas, como elas se articulam com o currículo, é muito interessante. Eu vou deixar essa página aberta para que vocês observem, vou voltar aqui nesta. Olha só, o material do professor tem essa carinha, então a do aluno é a parte branca, os comentários pedagógicos aqui do lado. Já nas orientações dessa parte socioemocional, ele tem um print, aqui o do aluno, aqui o comentário pedagógico do professor e aqui na lateral, como e quais habilidades socioemocionais se articulam com esta parte do caderno. Então, assim, é um material bastante interessante que nós vamos explorar com vocês também aí ao longo dos nossos estudos nas próximas semanas de ATPC. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando, o site efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista e tudo estará aqui na aba materiais. Lembrando que ensino fundamental e ensino médio ficam separados aqui, mas está tudo dentro desta página, tá bom? Possamos entender. Eu já trouxe também para vocês, mas nada, sempre é bom a gente estar retomando para memorizar isso, né? Primeiro par de letra indica a etapa do ensino fundamental, primeiro par de número indica os anos que se refere à habilidade, o segundo par de letra indica o componente curricular e o segundo par de número indica a posição da habilidade. Então, aqui a gente tem EF 06, GE 15 e um asterisco. Vamos fazer a leitura de tudo isso. Então, elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Então, nós temos essa habilidade, né, do 6º ano. Então, o asterisco, que aparece ali depois do 15, indica que é uma habilidade específica do currículo paulista. Agora, elaborar hipóteses é o verbo que indica o processo cognitivo de enfoque. Para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem, é o complemento do verbo que vai nos indicar objeto de conhecimento, a temática e o conteúdo.
em diferentes lugares e tempo, são os modificadores, indicam o contexto, escala espacial ou temporal, ou especificam a temática. Então, aqui eles esmiuçaram muito bem o código alfanumérico do nosso currículo paulista, o que cada um representa, o que toda a escrita da habilidade, ela representa para nós. Então, eles deram passo a passo, não tem como a gente perguntar, falar, da onde eles tiraram isso não existe, é porque eles não pisaram numa sala de aula, eles deveriam ir lá. Eu concordo em partes e outras não. Por quê? Tudo isso tem um estudo e tem uma fundamentação no que eles estão falando. Né? Muitas das vezes a gente acaba fazendo alguns comentários porque a nossa realidade é muito aquém do que está colocando. Né? E nós sabemos que são dificuldades imensas, né? Nós nem tanto, mas a gente for lá pelo interior do Nordeste, a gente vai ver que é muito mais complexo toda essa colocação. Mas nós, enquanto professores, temos que ter todo esse conhecimento, todo esse estudo. Tá? O aluno não precisa. O aluno não, mas nós, professores, devemos saber, sim, a essência de cada coisa que é colocada para que nós possamos estudar, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos entender aonde nós vamos chegar e aonde nós queremos chegar. Feita essa introdução, apresentarei nos próximos slides sugestões e exemplos específicos para os componentes. Então, agora eu venho com vocês com uma tabela que tem um link que vai direcionar os exemplos e sugestões de trabalho pedagógico. Né? Nesse momento, o link, ele não está, eu tentei antes, clicando, ele não está direcionando, mas as aulas já estão ali como exemplo. Não sei se eles não deram o link para ir diretamente, mas o slide, o link não vai direcionar, porém as aulas já estão preparadas, né? Então, eu já trouxe para vocês. Não sei como que eles fizeram esse link, tá bom? Vou apresentar para vocês essa tabela. Aqui está a tabela. Então, essa tabela que eu estou falando do ensino médio, se você clicar, ela não direciona. Dos anos finais, se você clicar, ela também não direciona, mas os exemplos das aulas, elas estão logo em seguida. Talvez eles vão linkar ainda, mas não linkaram, tá bom? Mas aqui eu só trouxe o exemplo, que pode aparecer no documento para vocês, mas os exemplos que nos interessam, eles vão estar aí, tá bom? Vamos começar pelo ensino médio, área de linguagens e língua inglesa. Matriz de habilidades essenciais. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de aprendizagens essenciais para o percurso dos estudantes. Por que é falado tanto de habilidade essencial? Porque esse momento é um ano diferenciado. Então, nós sabemos que não vamos conseguir desenvolver com os nossos alunos todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas nesse ano série. Mas nós sabemos que existe uma habilidade ali essencial, que é o pulo do gato para o próximo ano série. Então, nós vamos estar sempre falando da habilidade essencial. Então, essa habilidade essencial que vai dar o suporte, que a gente não pode deixar de trabalhar com ela. Por isso que essa recuperação, ela é mais do que essencial. Precisamos pegar essa habilidade essencial
e deixar ela bem clara, ela bem desenvolvida, para que o aluno realmente o aluno realmente, qual a palavra que eu poderia falar? Não é interiorizar, o aluno realmente venha ter o conhecimento, venha ter a compreensão dessa habilidade, para que ele não perca o ensino ali da próxima série, que o professor vai desenvolver uma habilidade. Então, que essa habilidade seja realmente desenvolvida, que os alunos venham se apropriar realmente dessa habilidade. É essa palavra que eu estava buscando. Que os alunos venham se apropriar dessa habilidade, para que não faça falta na próxima série. Então, qual é a habilidade que eu trago para vocês? A habilidade do terceiro ano do ensino médio, a habilidade essencial: localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir argumentação. Então, como localizar, já trabalhei em ATPC com vocês, quando eu falei como nós, professores de inglês, desenvolvemos a mesma habilidade que a AP vai pedir para os alunos, localizar e interpretar informações em um texto, e ali, claro, que nós vamos dar estrutura para que o aluno consiga construir a sua argumentação com determinado assunto. Então, aí nós vamos apresentar para os alunos uma estrutura em inglês, né? Mas localizar e interpretar informações em um texto, isso nós já trabalhamos desde lá do sexto ano com os nossos alunos. E eu já apresentei para vocês como nós fazemos esse ensino, né? Que é lá com a estratégia de leitura de SCAN e SKIM. Então, nós já estamos trabalhando com essa metodologia se arrastando por todas as séries. E então, nós conseguimos desenvolver essa habilidade e retomar com os nossos alunos para que eles consigam construir argumentação. Então, o nosso foco é que o aluno construa uma argumentação em cima de um texto, o qual eles acabaram de ler. Então, nós sabemos que língua portuguesa, o que eles mais fazem é a argumentação do terceiro ano do ensino médio, porque os alunos vão ter que saber argumentar, vão ter que ter a sua refutação lá na sua redação, né, que é o que ganha mais ponto no Enem, é onde muitos concursos pedem, para nós mesmos, de professores. Então, o que nós temos que ensinar aos nossos alunos? A fazer argumentação em inglês. E colocando a argumentação em inglês, nós estamos ensinando também os alunos a escreverem bem em português. Por isso que eu disse que nós não devemos parar nossa disciplina, e nós não vamos, aonde eu posso ajudar. Não, não é que aonde nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar, sim, quando nós fazemos o nosso trabalho bem feito dentro da nossa sala de aula com os nossos alunos. Eu não preciso perguntar para o colega de língua portuguesa aonde eu posso ajudar ele. Não, nós sabemos exatamente onde nós podemos ajudar os nossos professores, como nós podemos realmente trabalhar como suporte. Eu não gosto muito da palavra ajudar, porque parece que quem está ajudando está meio que desocupado, né? Parece que está meio desocupado. O que eu posso te ajudar a fazer? Não. Então, eu estou apoiando português em tal habilidade, porque os alunos estão em defasagem. A defasagem que foi estipulada em língua portuguesa, leitura, então eu vou trabalhar
vou dar enfoque na habilidade essencial lá do meu aluno, na habilidade de leitura, mas dentro do meu contexto e da habilidade de leitura que tem lá. Aqui, quando a gente fala localizar e interpretar informações, não tem como localizar e interpretar informações se eu não estiver trabalhando a leitura com nossos alunos. Quando eu falei do SCAM e do SKIM, o que eu falo para vocês? Eu estou falando de leitura, estratégica de leitura, uma leitura rápida e uma leitura com um pouco mais aprofundada. Então, eu estou trabalhando aqui a habilidade essencial que foi apontada lá em língua portuguesa. Então, é isso que vocês têm que entender, e quando vocês estiverem participando do ATPC, colocarem ali para o seu professor, para os seus colegas, para o coordenador, o tipo de habilidade que vocês estão trabalhando e que estão ali dando suporte para a habilidade essencial que foi destacada como defasagem em língua portuguesa. Tá bom, professores? Então, vamos ver como que foi desenvolvido aqui. Aí nós temos a habilidade de suporte, compreender os conceitos de língua estrangeira e de língua franca e refletir sobre o papel da aprendizagem de línguas estrangeiras no mundo. Reconhecer os usos de pronomes interrogativos, de pronomes relativos, who, that, where e when. Contribuir em momentos coletivos de tomada de decisão e de produção de escrita. Então, essas são essas 3 habilidades de suporte lá da primeira série, que vai dar suporte para desenvolver aquela habilidade que eu acabei de fazer a leitura para vocês, que é interpretar, localizar e interpretar informações. Aqui são habilidades de suporte da segunda série, reconhecer expressões que mostram uma opinião contrária, as que mostram a continuidade de acontecimento, identificar conjunções de contraste, adição, conclusão e concessão e marcadores sequenciais, identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. Tudo isso, se a gente olhar, a gente vai encontrar lá nas habilidades de língua portuguesa. Porque são subsídios que já foram desenvolvidos em séries anteriores e que nós precisamos acoplar todas essas habilidades essenciais para desenvolver uma boa argumentação no terceiro bimestre. Viu como nós não precisamos ajudar, nós só precisamos desenvolver as habilidades da nossa série, que nós já estamos dando suporte para que os alunos eles vão bem nas provas externas e nas provas internas? E aqui, a habilidade essencial do terceiro ano, localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir argumentação. Aqui eu trago aquela tabela de ativação, inicial, desenvolvimento e finalizando. Se alguém ainda tem alguma dúvida quanto a esses 3 passos, sem ser no ATPC de hoje, no ATPC anterior, eu falei ela bem esmiuçadinho, tá? E nós não podemos deixar na ativação inicial apresentar para os nossos alunos qual o objetivo da aula. Tudo bem? E finalizando também que a sistematização, sempre deixar um ponto de atenção para encadeamento da próxima aula. E o desenvolvimento é o recheio do bolo.
né? É todas as intervenções pedagógicas, são todas as estratégias que vocês vão usar para desenvolver essa habilidade. Então, aqui eu trago uma ativação inicial com 2 fotos e nós começamos a fazer as nossas perguntas para os alunos. What can you see in both images above? Então, nós temos que fazer essas perguntas para os nossos alunos. E aí a gente vai questionando, do you ever see things like this near your house? O que eles vê perto da casa, da comunidade, da escola, da vizinhança, o que eles conseguem enxergar? A primeira imagem ou a segunda imagem? Né? Não necessariamente no mar, né? Claro que a gente vai explorar que essa parte aqui é a poluição, são os lixos, o que ele consegue enxergar ao redor, né? Se a gente for colocar mar aqui, a gente não vai conseguir que os alunos identifiquem o mar, né? E aqui no desenvolvimento da aula, ele traz um filme, o Trinity, para que vocês assistam com os alunos, né? O desenvolvimento, mas só que ele vai esmiuçar esse desenvolvimento. Vamos ver? Como ele vai desenvolver? Então, ele coloca partes do filme, pouquinho só, trechinhos, e entra com perguntas, né? Com perguntas, solucionando, pedindo perguntas e resposta, né? Where does the fact take place? Então, ele começa a fazer pergunta para instigar o aluno a responder, a envolver o aluno nesse filme. Aí ele coloca exatamente a segunda parte, coloca o tempo também, que é para passar para os alunos. Porque a gente sabe que se passar um filme longo, vai dormir, vai cochilar, e não vai prestar atenção. Então, nós temos que ir passando os trechos e fazendo perguntas de acordo com o que a gente quer que o aluno se envolva. E a parte 3, nós temos também mais uma parte do filme aí que tem que ser lançado para os alunos, e aí eles vão fazendo as perguntas para os alunos vão respondendo de acordo com o que a gente vai querendo o envolvimento deles, tá bom? Proposta de atividades. Então, aqui, levando em consideração o perfil dos estudantes, o nível de aprendizagem e a recorrência de algumas palavras ou expressões nos textos utilizados em avaliações externas, como o Enem, por exemplo, recomenda-se o estudo de vocabulário presente no vídeo. Então, eles trazem alguns vocabulários, né, do filme como sugestão. E o que ele pede? Ele dá a sugestão como crossword, word search, math definition. Então, palavras cruzadas, pesquisa de palavras, referência das palavras. Então, você seleciona algumas palavras e pede para que os alunos vão pesquisar, vão atrás, tá bom? Isso aqui são propostas de atividades. E agora ele vai finalizar. Como ele vai finalizar essa aula? Ele vai finalizar essa aula com o quê? Apresentando para os alunos, né? Então, qual a sua opinião sobre a ação do filme? Exatamente, a cena. Então, o que você pode usar como expressões? You can use the expression like. Então, o que ele pode usar como expressão? According to, I think, believe that, agree, disagree with, because. Então, são expressões que nós temos que apresentar para os nossos alunos, para que eles usem essas expressões na sua argumentação. What about your school e community? Então, nós temos aqui,
perguntas que vai auxiliar os nossos alunos. Então, o que ele pede para que os alunos façam nesse momento? O que eles estão pedindo? Que os alunos, eles pensam, né? E criam uma apresentação usando argumentos para desenvolver com que os alunos, eles pensam e compartilham suas ideias com a sala de aula. Então, ele vai criar uma apresentação usando os seus argumentos para envolver as pessoas em ações para reduzir o impacto negativo no meio ambiente. Então, é nesse momento que nós vamos sentir se os alunos realmente conseguiram entender todo o contexto, todos aqueles filmes que vocês foram passando pausadamente para eles, de acordo com as expressões que vocês passaram para ele de argumentação, ele vai apresentar as ideias para a sala. Será que eles vão conseguir fazer? É nesse momento que vocês vão estar pegando a devolutiva do aprendizado do objetivo dessa aula. Tudo bem, professores? Essa é a explanação do 3º ano do ensino médio. Agora nós vamos entrar na explanação do 9º ano. Aqui, nessa tela, ele traz a habilidade essencial, o conteúdo que é o sistema e meio ambiente, uma habilidade do 9º ano, que o 9º ano a gente sabe que já trabalha com texto de argumentação, e habilidade de suporte do 2º ano. Relação com material regular, que é o vídeo sugerido, texto trabalhado na videoaula, e o São Paulo faz escola, do caderno do volume 1. Tá bom? Então, esses são os materiais que vão ser utilizados e as páginas dos cadernos a serem utilizadas. Aqui ele traz a referência das aulas, quando que passou essa aula, e o caderno de São Paulo faz escola, também o link para levar vocês diretamente para lá. O nosso currículo, ele é em espiral, ele possibilita essa retomada e ampliação dos temas em diferentes etapas do processo de ensino-aprendizagem, né? Tendo em vista a proposta metodológica de interação da língua inglesa com outras áreas do conhecimento, apresentada no material de apoio São Paulo Faz Escola, nós trabalhamos em inglês ali, voltado com o meio ambiente, que a gente pode falar da geografia, a gente pode falar da ciência, né? A gente pode falar ali da química, que produz os lixos, então a gente pode envolver várias outras disciplinas que também sejam consideradas ponto de vista do entrelaçamento, né? Que a gente fala habilidade de suporte e tal, e qual é o entrelaçamento? Entrelaçamento é quando nós conseguimos envolver outras disciplinas também. Totalidade da língua. O conceito de língua franca parte do princípio de que o estudante necessita interagir com o idioma em sua totalidade, isto é, dentro de todas as possibilidades de contato com a língua estrangeira, não apenas por meio de gramática normativa ou temáticas isoladas. Aqui nós temos o Kidabuel, né? Que nós sabemos que o Kidabuel nada mais o primeiro, do K, né? Do Kidabuel. Então, vamos colocar do Kill. Faz com que o estudante reflita e disserte sobre o que ele sabe a respeito do tema que você vai desenvolver, né? O W
quer aprender sobre aquele tópico com que o aluno já aprendeu. Então, a coluninha do meio é o que o aluno já aprendeu, e a última coluna é o que o aluno... Não, voltando, que da Boel, a primeira coluna é o que o aluno... você vai fazer a pergunta do que o aluno sabe sobre o assunto. A coluna do meio é o que está sendo proposto para que o aluno, que ele venha aprender, e o último é o que o aluno já aprendeu. Né? Então, essa tabelinha ela é muito importante, que o aluno ele mesmo pode fazer essa reflexão para ele, né? O que ele consegue realmente, o que o professor realmente está perguntando que eu sei e tal, então vou anotar. O que eu vou aprender nessa aula? Tal coisa. E o que eu aprendi lá no final? Eu aprendi a argumentação, agora eu sei quais são algumas frases que eu posso iniciar, que eu posso usar quando eu for argumentar em inglês, certo? Então, essa tabelinha é muito boa para que os alunos reflitam no seu processo de ensino-aprendizagem. E essa última tela que eu trago para vocês, fechando o terceiro bimestre, é para que o aluno desenvolva a aprendizagem por meio da autonomia e do protagonismo. Então, é um processo de autoavaliação. E se vocês acharem por bem apresentar isso para os alunos, beleza. Essas mãozinhas aqui é a mesma mãozinha que eu mostrei para vocês lá no início da nossa avaliação, certo? E aí o aluno vai estar respondendo também. Aqui ela ficou bem difícil de fazer a leitura para vocês, mas eu também já consegui essa imagem e já deixei lá na página, lá na pasta do Google Classroom, na nossa pastinha do ATPC do dia de hoje. Então, que vocês também peguem essa informação. Se quiserem fazer esse tipo de avaliação com seus alunos, está aí posta para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Bom, professores, agora nós vamos dar continuidade nos anos finais, tá bom? Com uma sequência de aula do nono ano, do nono ano. Então, a habilidade essencial do nono ano é fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vistas, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltado para a eficácia da comunicação. A habilidade de suporte são duas habilidades do nono ano, são duas habilidades do sexto ano, que é a habilidade de suporte, construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. A outra habilidade é localizar informações específicas em texto. Outra habilidade de suporte é do sétimo ano. Organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafo ou tópico e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. Participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. E agora a gente vem novamente reforçando a habilidade essencial do nono ano, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados à eficácia da comunicação. Aqui nós temos um esqueminha, né?
de como nós vamos desenvolver a nossa aula, que já foi apresentado várias vezes para vocês. Ativação. Nessa aula, que nós vamos fazer o quê? Elaboração de enunciados assertivos, campanhas, publicações e postagem. Qual vai ser a contextualização? Estabelecer relação com o cotidiano, estudante das pequenas às grandes estruturas sociais, escola, residência, comunidade, problema de origem global. Verificar como os estudantes estão no processo de desenvolvimento da habilidade em foco na aula. Qual vai ser o desenvolvimento? De atividade estratégica para a organização dos tempos e espaço e intervenções pedagógicas. Finalizar, que não deixa de ser a sistematização dos objetos de conhecimento aprendido, autoavaliação por parte dos estudantes, verificação do objetivo da aula e pontos de atenção para encadeamento das próximas aulas. Isso nós temos que desenvolver esses 3 passos, ativação inicial, desenvolvimento e finalizando em todas as nossas sequências de aula. Então, como que fica a ativação inicial? Então, o professor irá iniciar a sua aula com essa pergunta: What can you do to make a better world? Então, após as respostas dos estudantes, o professor irá retomar as formas em que podem ser feitas campanha, as estratégias de argumentação verbais e não verbais e os meios em que elas podem ser publicadas. Tudo isso é na ativação inicial. E no desenvolvimento, que é o recheio do bolo, o professor vai solicitar para que os alunos analisem esse cartaz que está ao lado, né? Salve a energia, né? Identificando as estratégias argumentativas, contexto de produção, a imagem utilizada, meio de circulação e objeto do texto. Então, o professor vem com essas 4 perguntas aqui, que eles já direcionaram, aonde o professor vai perguntando e já vai direcionando para que o aluno consiga achar as estratégias argumentativas. Quem dá aula online, né, lá pelo Meet, pelo Zoom, já tem a sua sala no Google Classroom com os seus alunos, consegue fazer essa leitura desse texto, porque é um pequeno texto, e junto com eles vocês já vão pontuando as partes que são argumentativas, após ele ter feito uma leitura rápida. E para finalizar essa aula está bem mais básica, né? Bem mais simples do que a do 3º ano do ensino médio, é propor para os alunos uma criação de uma campanha de acordo com os objetos de conhecimento desenvolvido ao longo do bimestre. Espera-se que os estudantes produzam cartaz ou postagem usando as estratégias argumentativas como conectivo como cause e such as. Por exemplo, bem como frases no imperativo, além da utilização de recursos verbais e não verbais para a elaboração da atividade. Então, aqui pede para quê? Para que o aluno crie uma campanha e uma postagem na rede social, em sua própria rede social, e vai enviar, né, para a escola e para o seu professor. E assim, a gente finaliza essa aula do 9º ano, que é bem mais simples e não tão complexa quanto a do 3º. Aqui eu trago para vocês a habilidade essencial, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumento, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltado para a eficácia da comunicação. Objeto de estudo são funções e usos da língua inglesa, persuasão. Habilidades de suporte, participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. E ele traz o suporte também do 8º ano
avaliar a própria produção escrita e de colegas com base no contexto da comunicação, finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade e estrutura de frase. E aqui é onde nós vamos encontrar esse material para desenvolver com o aluno. Caderno do aluno, São Paulo Faz Escola, volume 1, as páginas 43 e 44, volume 2, a página 43 e a atividade número 8. Então, nós temos volume 1 e volume 2 para nós estarmos trabalhando essa sequência de aula no programa, né, no projeto de recuperação e aprofundamento. Aqui são as referências. Video 1, apresentada em 16/6/2020. Aqui tem para vocês assistirem novamente essa aula e o link para vocês irem para o caderno do São Paulo Faz Escola, que vai direcionar vocês a essa aula. Eles voltam falando novamente do currículo em espiral e a totalidade da língua. O currículo em espiral, nós sabemos que o nosso currículo é assim, sendo assim, ele possibilita a retomada e ampliação dos temas em diferentes etapas do processo de ensino-aprendizagem, e também recomenda-se as habilidades de outros componentes ou área, sejam consideradas sob o ponto de vista do entrelaçamento. E a totalidade da língua, que é o conceito da língua franca, parte do princípio de que o estudante necessita interagir com o idioma em sua totalidade. Também eles apresentam em todas as séries, né, o que dá Boel, o que o aluno sabe, o que o aluno vai aprender e o que o aluno aprendeu. Também, novamente, retoma com a atividade, se o professor preferir, que o aluno faça a sua avaliação, né, da autonomia, do protagonismo, para que ele desenvolva. Aqui está essa atividade. Também, tudo isso que foi apresentado são sugestões para vocês. Então, professores, nesse momento, eu quero agradecer vocês, mais uma vez, por ter ficado aqui comigo no dia de hoje, para que nós possamos aprender bastante, termos estudado, termos revisitado, né? Na verdade, a palavra foi bem essa, revisitado o processo de plano de recuperação. Então, está aí para vocês as sugestões que veio da secretaria. Acredito que eles vão estar retomando, falando com vocês novamente. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love.